Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de escola bíblica e hoje nós vamos juntos estudarmos o Salmo de número 25. Para você que tem acompanhado, talvez você vai se lembrar que a semana passada nós estudamos o Salmo de número 23 e hoje nós não vamos para o Salmo 24, porque o Salmo 24 nós já o estudamos juntamente com o Salmo de número 15, há algumas semanas atrás. Então, por isso que hoje nós vamos para o Salmo de número 25, que começa aí falando para nós que é um salmo também de Davi. E esse salmo, ele tem digamos assim, uma peculiaridade que também acontece em outros textos da Bíblia, mas este salmo Davi escolheu usar o estilo que a gente chama de acróstico para escrever esse salmo que nós conhecemos como um salmo penitencial ou uma súplica de Davi. Então ele usa este estilo chamado acróstico. O que é isso? É quando o escritor ele faz uso, pensando lá no Antigo Testamento, ele fazia uso do alfabeto hebraico, usando cada letra do alfabeto hebraico na sua ordem, e cada versículo ou cada frase era iniciado por uma dessas letras do alfabeto. Observe que no Salmo tem 22 versículos. Parece que originalmente eram 21 versículos, então eram 22 frases que depois foram agrupadas e organizadas e colocadas em 21 versículos, e o 22º versículo seria um acréscimo posterior a este salmo, no sentido assim, eles cantavam aquilo que Davi havia composto pensando em si, na situação que ele estava vivendo, mas como era a comunidade que cantava, eles com o tempo fizeram aquele pequeno acréscimo que a gente vai ver lá depois, eles pedindo ao Senhor também por Israel diante dos seus sofrimentos. A Bíblia, a King James, a edição de comemoração de 400 anos, ou a Bíblia de estudo 400 anos, se você um dia tiver acesso, você verá que cada versículo aparece lá no comecinho, antes do versículo, aparece a letra em hebraico, né, a forma que ela era escrita, e também aparece do lado o nome dela. Então, para quem tem acesso a essa Bíblia, vai ver lá, logo no primeiro versículo, a letrinha Aleph e escrito o nome Aleph. Depois Bet, escrito Bet. Então, o formato e assim sucessivamente até chegar à 22ª letra. Esta foi a maneira como Davi escolheu para compor o seu poema, a sua canção. E ele então usou esse estilo acróstico. Se eu não estou enganado, lá no livro de Cantares nós vamos encontrar isso, e também alguns outros salmos, como o Salmo 119 também aparece. Em algumas Bíblias já aparece escrito Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Esses nomes, essas palavras que estão escritas ali, refere-se então ao alfabeto hebraico. E já nessa Bíblia que eu acabei de citar, se você tiver curiosidade e acesso, você verá a forma como ela é desenhada, como ela é escrita cada palavra. Mas isso é uma curiosidade para mostrar para a gente como que Davi, usado por Deus, compôs esse poema de uma forma aí toda lírica, vamos assim dizer, usando um esquema muito, talvez, comum daqueles dias. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um salmo em que Davi está passando por problemas, o que parece não ser incomum na sua vida. Ele sempre tem inimigos ali contra ele, levantando-se contra as suas ideias, levantando-se de maneira agressiva contra ele, às vezes até querendo dar fim à vida dele. E aqui nós temos Davi mais uma vez passando por um momento desse, e aí então ele ora ao Senhor por livramento. E a parte do livramento vai estar lá no final do salmo. Antes, Davi escreve outras coisas que se tornam, juntamente com o pedido de livramento, lições para nós nesses nossos dias que nós vivemos também momentos difíceis, individualmente, como família, como cidade, como nação, como mundo.
nós passamos por situações que nós precisamos agir como Davi agiu, como os homens e mulheres de Deus agiram, como as Escrituras nos orientam a agir. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 25, para a gente poder ler, para nós lermos juntos o texto que Davi escreveu. Salmo de número 25. E assim nos diz o texto: Senhor, elevo a minha alma a ti. Meu Deus, eu confio em ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do teu nome, perdoa meus pecados, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Vamos orar e pedir a direção de Deus para o estudo dessa manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem sido a pessoa que está sempre presente conosco, dando-nos a tua direção, e temos a certeza que nesta manhã, nesse tempo de estudo, também conseguiremos experimentar da tua presença, da tua bondade, da tua direção sobre as nossas vidas. Fala conosco, assim pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o que nós temos nesses salmos é Davi correndo para o Senhor diante do momento que ele está vivendo, da tribulação que ele está passando. Então, ele vai para o Senhor pedindo livramento. E esse salmo a gente pode dividi-lo em algumas partes para talvez ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Do versículo 1 até o versículo 3 do Salmo 25, nós vamos encontrar Davi demonstrando sua plena confiança em Deus. Então, Davi mostra plena confiança em Deus em meio a esse tempo de tribulação. Primeira parte que a gente tem, versículos 1 a 3, Davi mostrando a confiança em Deus. Versículos 4 a 7, Davi deseja aprender de Deus em meio à tribulação que ele está passando. Então, versículos de 4 a 7, a segunda parte, Davi deseja aprender de Deus. Versículos de 8 a 15, Davi fala da bondade de Deus e suplica por perdão. Terceira parte, de 8 a 15, versículos 8 até o 15, Davi fala da bondade de Deus e suplica por perdão. Essa é a terceira parte. E a última parte, do 16 ao 22, Davi ora por livramento. Então, Davi, a última parte, do 16 ao 22, ele ora por livramento. A estrutura que a gente consegue observar, para mim, ela é muito interessante.
porque o ponto principal do Salmo, ou dessa oração de Davi, é pedir livramento. Mas, de forma interessante, esse Salmo 25 mostra para nós que Davi, ele ora pedindo livramento, mas a última coisa que ele faz na oração é pedir livramento. Antes, ele expressa a sua confiança a Deus, mostra o que ele quer aprender com aquela situação que ele está vivendo, ou em meio àquela situação que ele está vivendo, e ele também fala da bondade de Deus e pede perdão a Deus. E aí, por fim, é que ele vai pedir livramento ao Senhor. Olha, só a estrutura desse Salmo de número 25 já ensina para nós, talvez, uma maneira como a gente deveria orar. Ao invés de simplesmente chegar, eu quero isso, eu preciso disso, fazer como Davi. Olha, Senhor, eu confio plenamente em Ti. Olha, Senhor, eu quero aprender de Ti em meio a essa situação que eu estou vivendo. Olha, Senhor, eu reconheço a Tua bondade e peço ao Senhor que me perdoe. E aí, então, pedir o livramento que você precisa. Então, só da estrutura, a gente já vê como que Davi, ele sendo orientado por Deus e sendo alguém que mantinha a sua aliança com Deus, buscava manter a sua proximidade com Deus, ele ora. E quando a gente está falando aqui, Davi ora desse jeito, que legal, a gente pode seguir o exemplo, não estamos falando de um super-homem, não estamos falando de alguém perfeito que viveu neste mundo, então a gente pode seguir o modelo dele. Não, nós estamos falando de alguém como nós, pecador como nós, que fez coisas, talvez comparando no nível terreno, ele fez coisas piores do que eu já tenha feito ou que você já tenha feito. Mas ele foi alguém que se rendeu ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados e se manteve na caminhada com o Senhor de tal forma que ele agora serve de modelo para nós. Deus usa como modelo para nós pessoas imperfeitas, talvez até para dizer assim, olha, pode continuar seguindo a mim, pode continuar firme, porque você tem jeito. Davi teve jeito, outros homens e mulheres de Deus na história tiveram jeito e conseguiram seguir ao Senhor, confiando nele, aprendendo dele, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo que ele é o Deus perdoador, e aí então, chegando diante do Senhor e colocando suas situações, crendo que no Senhor eles alcançariam toda a vitória. E o Salmo então começa com Davi mostrando sua plena confiança em Deus. Nós já lemos, mas você pode, com a sua Bíblia aberta, ir acompanhando. Ele começa dos versículos 1 até o versículo 3, falando que ele eleva ao Senhor a sua alma, isto é, ele é alguém que não faz como a avestruz, né? O pastor Luiz Saião gosta muito de usar essa ideia, que ele não fez como a avestruz, que enfia a cabeça na terra diante de um perigo ou de alguma situação tensa. Não, Davi, ele eleva a sua vida, a sua alma e a coloca nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor é aquele que realmente cuida dele. Então ele não foge, ele não enfia a cabeça na terra, ele não vai para um quarto escuro, não, ele eleva a sua alma para o Senhor. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe algumas confirmações dessa expressão que Davi usa, lá no Salmo de número 86, versículo 4, repete a mesma ideia. Salmo 86, versículo 4, aonde Davi fala assim: alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo minha alma. A ideia da confiança, se você for para o Salmo de número 143, lá o salmista vai dizer a mesma coisa. Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Eu confio em ti, elevo a minha alma. Faze-me ouvir o teu amor pela manhã. A ideia de Davi dizendo assim: Senhor, eu confio em ti. A minha vida, diante dessa situação toda que eu estou vivendo, eu a coloco diante de ti, porque eu
não tem outra pessoa em quem eu possa confiar. É o Senhor, então é ao Senhor que eu dedico a minha vida. E ele também fala que versículo 2, né, do Salmo 25, eu confio em ti, que esta é uma expressão típica de Davi. Vários momentos ele vai repetir esta ideia. E aqui é muito importante a gente observar que Davi ele afirma no Salmo que está rodeado por inimigos que são muitos, mas ele não permitiu que estes inimigos que o cercavam ditasse para ele as regras da batalha. Davi não permitiu que os inimigos dissessem para ele o que ele deveria fazer e como deveria fazer. Davi escolhe as armas ou os meios dele enfrentar essa batalha. E as armas ou os meios que Davi escolheu não foram as armas e os meios humanos. O que Davi escolheu foi confiar no Senhor. Isso é muito importante, porque quando eu e você passamos por situações difíceis, a nossa tendência é agir com as armas humanas, confiando em recursos humanos, fazendo contra aquele que nos ataca o mesmo que ele está fazendo conosco, usando as mesmas armas. Mas, ao que parece, Davi sugere algo diferente. O teu inimigo, os problemas, não podem estabelecer para você a maneira de você enfrentá-los. Você deve escolher confiar no Senhor e usar as armas divinas para lidar com os problemas diversos que vão surgir na tua vida. Isso é o que Davi fez e isso é o que nós também precisamos fazer. E ao fazer isso, ele faz um pedido ao Senhor. Senhor, que eu não me frustre. Na verdade, Senhor, que ninguém que deposita a confiança em Ti venha a se frustrar. Na verdade, Senhor, que se frustre os nossos inimigos. Que eles sim se percam aí pelo caminho. Mas que a gente que tem depositado a nossa confiança em Ti, que nós não fiquemos frustrados. Olha aí Provérbios capítulo 23. Veja aí um pouquinho à frente. Provérbios capítulo 23, versos 17 e verso 18. 23, 17 e 18 de Provérbios. Provérbios 23, 17 e 18. O texto diz: não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Vou ler de novo. Conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Quer dizer, confia nele todos os dias. Não entra na ideia dos pecadores, não inveje a eles e nem comece a praticar o que eles praticam. Versículo 18, porque certamente terás uma recompensa e a tua esperança não será frustrada. Quem deposita a confiança no Senhor jamais será frustrado. Palavra para hoje, você pode confiar plenamente no Senhor diante ou em meio aos problemas que você está passando. Davi fez isso. Davi confiou. Outras pessoas confiaram. E em nenhum momento da história, aqueles que confiaram no Senhor, depositaram no Senhor a sua confiança, foram frustrados. Agora vamos só entender algumas coisas. Quando a gente deposita confiança no Senhor, nós temos que entregar-nos por completo e deixar Ele fazer. Me lembro uma vez de estar na rua andando e ver um acidente em que a pessoa acidentada estava ali no chão, os bombeiros já estavam ali ao redor dela e essa pessoa não estava permitindo que o bombeiro cuidasse dela da forma como deveria cuidar. Tinha que imobilizar o pescoço dela, tinha que fazer mais algumas coisas e a pessoa não permitia. E em dado momento, era um rapaz que estava ali no chão, a vítima era um rapaz, e em um dado momento, eu me lembro de estar passando e levei até um susto, o bombeiro ter um grito com ele, para ele parar de se debater, para ele parar de gritar, para ele ficar quieto. Deixa eu fazer o que precisa ser feito. Esta é a ideia de confiar.
Se eu deposito minha confiança no Senhor, eu tenho que deixar que Ele faça. Mais do que isso, se eu deposito a minha confiança no Senhor, eu tenho que fazer o que Ele orienta eu fazer. E é isso que a gente vê na segunda parte do Salmo, Davi desejando aprender do Senhor. Observe que nos versículos 4 até o 7, ele usa várias palavras: faze-me saber, ensina-me, guia-me. São expressões que Davi vai dizendo porque ele quer aprender do Senhor. Outro salmo, Salmo 27, Salmo 86, traz as mesmas ideias. Em meio ao sofrimento, Davi está dizendo assim: Senhor, eu quero aprender de Ti. Faze-me saber os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade. E olha, ensina-me. É isso que Davi está querendo, quer dizer, em meio ao sofrimento. Tem alguma coisa que se aproveita? Sim, tem. É um momento que eu possa aprender mais de Deus. Aquelas pessoas, muitas vezes, que ficam acamadas, você está tendo mais tempo, dependendo da sua situação, de investir mais tempo de qualidade na leitura das Escrituras. Em alguns momentos que o sofrimento está intenso, é hora de podermos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Lembrar de textos da Bíblia e colocá-lo em prática na nossa vida. Puxa, eu aprendi isso, eu já ouvi sobre isso, eu já li sobre isso. E é desta maneira que Davi está dizendo que ele quer passar por essa tribulação em que ele está rodeado por muitos inimigos. Ele deseja aprender mais do Senhor. Um texto que eu gosto bastante está no Salmo 119, verso 71. Vai lá na sua Bíblia, Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. 71. Foi bom eu ter sido castigado para que aprendesse teus decretos. Outra versão diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Muita gente não vê valor algum no sofrimento. C.S. Lewis, um escritor, ele fala a respeito do sofrimento e o quanto que ele aprendeu de Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento tem o seu grande valor. Ele é o momento em que nós podemos aprender de Deus. E em meio a esse desejo de aprender de Deus, Davi, ele também pede ao Senhor, veja aí versículos 6 e 7 do Salmo 25, ele pede: Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade. Não lembres, versículo 7, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas olha, Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Em meio a esse momento, ele quer aprender de Deus, mas ao mesmo tempo, ele está demonstrando aqui que bate aquela ideia assim: poxa, em meio ao sofrimento eu quero aprender de Deus, mas será que o que eu estou passando não tem a ver com aquilo que eu fiz lá no passado? Parece que é esse sentimento que bateu em Davi e que bate em nós também. Será que o que eu estou passando hoje não é uma punição por causa daquilo que eu fiz lá atrás? Esse sentimento também bateu em Jó. Quando Jó está passando por aquele momento de sofrimento, ele parece que tem a ideia de que o que ele está vivendo é resultado de pecados que ele cometeu lá atrás e que agora estão como que sendo cobrados. Ele está assumindo isso como herança. Abra aí a sua Bíblia em Jó capítulo 13. Jó capítulo 13, o verso de número 26. Jó 13, 26. Diz assim: pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar, ou atribuis os erros da minha mocidade. Jó, diante daquela situação que ele está passando, de muito sofrimento, a presença dos amigos questionando a ele, forçando ele a confessar um pecado que ele entende que não cometeu, mas de repente ele começa a ficar lá na dúvida: mas será que o que eu estou passando tem a ver com pecados que eu cometi lá atrás? E aí Davi tem esse mesmo questionamento: Senhor, não lembra dos meus pecados passados que eu fiz lá na minha mocidade, mas por favor, lembra-te da tua misericórdia. Pedido que aparece também, ou afirmação
que aparece lá no Salmo 98, versículo 3, onde diz: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Com certeza eu e você experimentamos este sentimento. Será que o que eu estou passando aqui tem a ver com os pecados que eu fiz lá atrás? E aí vale a gente lembrar o seguinte: aqueles pecados lá de trás, uma vez que foram confessados, eles foram perdoados. E Deus não vai nos punir por causa daqueles pecados, porque a Bíblia parece nos garantir que quando nós pedimos perdão, o Senhor os perdoa e deles não se lembra mais. Pode ser que a gente esteja colhendo alguma consequência daqueles pecados. Mas o que Davi está pensando aqui não é a consequência do pecado, mas a punição por causa de pecados cometidos no passado. Sendo assim, se você os confessou, está já em ordem com Deus. Está tudo certo. Não haverá punição ou castigo por aqueles pecados cometidos e já confessados. Mas se não foram confessados, confesse-os diante do Senhor. Peça perdão a Deus por aquilo que você fez. E se, é claro, for possível reparar os danos cometidos, faça isso. Se não for possível, converse com Deus. Vamos imaginar que você fez algo contra alguém, prejudicou essa pessoa, mas essa pessoa já faleceu. Não tem mais o que você fazer, digamos assim. Então, acerte com Deus. Mas uma vez que o seu pecado lá de trás, da sua juventude, foi confessado ao Senhor, tenha confiança de que eles não estão sendo cobrados de você agora. O que você está passando não tem necessariamente ligação no sentido de punição de Deus sobre a tua vida. E tenha mais do que o desejo, como Davi teve, de aprender mais de Deus, do Senhor, em meio às tribulações. Não despreze esses bons momentos de tribulação. Nós vivemos numa época em que é ensinado um evangelho de que o sofrimento, ele não deve ser aceito, que o sofrimento, ele deve ser rejeitado e você deve correr para sair dele, porque ele é coisa, com certeza, do inimigo, Satanás, é ele que veio para matar, roubar e destruir, você não pode aceitar. E aí a gente entra numa ideia e numa linha de que todo sofrimento é mal, no sentido assim, eu não devo passar por ele. Mas isso é um pouco contraditório com aquilo que a gente vê nas Escrituras. O próprio salmista, lá no Salmo 119, falou que foi bom ele passar pela aflição. Então esse salmista está errado. Outros homens e mulheres de Deus que sofreram, o próprio Senhor Jesus sofreu. Você vê o apóstolo Paulo, alguém que sofreu. Você lê Jeremias, dá até arrepio, o tanto que aquele profeta sofreu. Então é um pouco estranho a gente querer rejeitar o sofrimento, achando que ele não há proveito nenhum nesses momentos de sofrimento. Pelo contrário, nós podemos aprender de Deus e é importante que queiramos aprender de Deus. Então, até aqui, a gente já viu duas coisas. A primeira delas é que Davi, em meio ao sofrimento, escolheu confiar plenamente no Senhor. Ele não permitiu que os seus inimigos determinassem as armas que ele iria usar nessa batalha, mas ele escolheu as armas. E qual foi a arma? Confiar plenamente no Senhor. Segunda coisa que Davi faz, ele buscou, desejou aprender de Deus em meio ao sofrimento. Então, duas coisas que eu e você precisamos fazer. E Davi fez mais do que isso. A gente descobre lá do versículo 8 até o 15, que ele vai falar sobre a bondade de Deus e vai suplicar o perdão de Deus. Você observou no texto que ele disse que o Senhor é bom e justo. E ele falou também que os caminhos do Senhor são misericórdia. Ideias repetidas em outros momentos nos Salmos. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o quê? Ele é bom. O Senhor é o quê? O Senhor é bom. E o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 86, versículo 5. Porque tu, Senhor, és bom. O Senhor é pronto a perdoar e cheio de amor para com
todos os que te invocam. E o salmista então está falando o quê? Que o Senhor é bom, que o Senhor é aquele que demonstra misericórdia, o Senhor é aquele que é bom para com todos aqueles que se submetem a Ele, que assumem uma aliança com Ele. E nesse trecho tem um versículo que eu gosto bastante mesmo, que é o versículo de número 12. Porque ele vem falando que o Senhor é bom, que o Senhor perdoa, a gente viu isso lá no Salmo 86, que ele é cheio de perdão e ele é cheio de misericórdia. E aí a gente está vendo que o Senhor, a bondade dele alcança as pessoas desse jeito, mostrando essa bondade, essa misericórdia, perdoando. E aí o verso 12, aqui na versão que eu uso: quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Gosto mais da versão revista e atualizada, que diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha só que texto propício para um momento de sofrimento. A hora que eu estou sofrendo, se eu sou alguém que teme ao Senhor, que anda obedecendo aos mandamentos do Senhor, que vive buscando conhecer aos estatutos de Deus, baseado aqui na sua escritura, tudo aquilo que ele manda fazer, e eu me entrego em obediência, cumprindo o que ele manda fazer, se eu sou alguém assim, alguém que teme ao Senhor, quando eu passar por sofrimentos, o Senhor me mostrará ou me instruirá no caminho, ou mostrará para mim o caminho que eu devo seguir. Quando você está lá no meio do labirinto, o Senhor vai te dizer: olha, siga este caminho. Quando você estiver apertado pelos seus inimigos que te rodeiam, o Senhor vai dizer: siga este caminho. Quando você estiver lá no teu trabalho, com a mesa lotada de serviço, e várias pessoas te pressionando, e você não sabe nem como começar, o que fazer primeiro, o Senhor vai te mostrar: faça isso. Quando você estiver lá em qualquer tipo de serviço que você faça, ou dentro da sua casa, ou em qualquer outro local, você precisa daquela decisão rápida, feito Neemias, né, diante lá do rei. O rei pergunta para ele, tipo assim: o que você quer que eu faça? O que você espera de mim? E o texto dá a ideia de que Neemias rapidamente conversa com o Senhor e já tem ali a resposta. E ele apresenta essa resposta. Eu gosto muito desse versículo. Ao homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. E aí o que vai acontecer? Versículo 13: viverá em prosperidade, sua descendência herdará a terra. Tem muita gente que às vezes olha para alguns cristãos e fala: mas parece que você não sofre, parece que você não tem problema. E na verdade esse cristão, ele sofre e ele tem problema. Mas como ele é alguém que tem buscado temer ao Senhor, o Senhor o instrui no caminho que deve seguir. E às vezes uma situação que, se ele não temesse ao Senhor, poderia se arrastar e complicar muito mais, como ele tem temido ao Senhor, o Senhor mostra para ele o caminho que ele deve seguir, e ele seguindo esse caminho, por mais absurdo que possa parecer, feito o povo de Israel à beira do Mar Vermelho, atravessa o mar. Absurdo, não é? Mas foi o caminho que o Senhor mostrou, e o caminho que o povo escolheu, o caminho da salvação. Quando eu e você estamos em meio aos problemas, o Senhor mostra caminhos que, humanamente falando, não dá certo, não vai dar certo. Quantas vezes o caminho que o Senhor mostra para nós em meio a situações com inimigos vai lá e pede perdão para Ele. E aí a gente já arrepia: peraí, eu não fiz nada, como que eu vou lá pedir perdão? Como que eu vou me rebaixar? Isso é humilhação demais. E aí a gente começa a brigar com Deus. E não vai pedir perdão, não faz o que o Senhor diz. Eu estou começando a ler Gênesis, né? Agora me foge o personagem que cava lá os poços e os inimigos, os vizinhos vão lá e entulham os poços. E aí então ele: tá bom, pode ficar. E ele vai lá e cava outro poço, os vizinhos vão lá e entulham de novo o poço dele. E aí ele: tá bom, e vai lá e cava outro poço, até que realmente o deixam tranquilo, e ele, acho que ele dá o nome de Seba para esse poço aqui, agora permitiram ele ficar, e aí passa a se chamar Berseba. Eu não vou citar o nome porque realmente agora eu vou esquecer.
Isso é um problema de idades, porque eu li hoje cedo isso aí. Então, mas o nome está lá, na Bíblia está certinho, mas a ideia principal é essa. Ele abriu mão. Ele poderia ter dito, pô, esse poço fui eu que abri, eu vou na justiça provar que fui eu que abri, e a justiça naquela época, eu vou pegar meus homens, vou vir matar todos vocês, e esse poço vai ser meu. Mas ele, não, tá bom, vocês querem ficar, pode ficar com esse, eu cavo outro. E ele vai lá e cava o segundo poço. E os inimigos, os vizinhos, na verdade, especificamente, né, o povo da terra lá, não, esse poço é nosso. Ele já tinha cavado um, falaram que era deles. Agora ele cava o segundo. Ah, não, agora eu realmente vou lá pegar a turma, eu vou pegar a espada, eu vou matar todo mundo. Deus vai entender essa minha atitude. Mas ele não, ele fala, não, tá bom, pode ficar, eu cavo o outro. Eu não sei quantos poços você terá que cavar. Talvez você, não sei se você tem que pedir perdão para alguém, o que você tem que fazer. Mas a ideia é que eu preciso reconhecer que a bondade de Deus me leva a escolher o caminho certo. Se eu sou alguém que teme a Ele. E se eu temo a Ele, por mais absurda que possa ser a sugestão, a orientação dele, eu vou seguir. E às vezes você vê algum cristão que parece que não sofre, não é que ele não sofre. A questão é que ele dá mais ouvidos à voz de Deus. E dando ouvido à voz de Deus, ele sofre menos. Aquele rapaz no chão, com o bombeiro tentando imobilizá-lo, se ele se debatesse menos, ele já teria sido imobilizado mais rapidamente e possivelmente o processo teria sido bem menos dolorido. Então, tenta aprender de Deus, reconhecendo a bondade de Deus e fala para o Senhor, me perdoa. Isso é muito legal também aqui nesse trecho do 8 ao 15, que Davi fala, Senhor, me perdoa. Versículo 11, Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado. E olha só o que ele diz, meu pecado é grande. Versículo 18, ele repete de novo a mesma ideia, atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Lá no 11, pecado no singular é grande. Talvez ele reconhecendo que como ser humano ele é pecador. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Romanos 3, vai falar que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Talvez Davi esteja pensando nesse pecado que todos nós somos pecadores. Nosso pecado, em pecado ele mesmo falou, me gerou minha mãe. E agora no verso 18 ele fala os meus pecados. Talvez é aquilo que eu vou cometendo, eu sou pecador e aí pior, cada dia eu faço coisas que desagradam ao Senhor, que ofendem ao Senhor. Então, Pai, perdoa o meu pecado. E por que ele pede perdão a Deus? Porque ele sabe que Deus é bondoso, Deus é justo, Deus ele é misericordioso, o único capaz de realmente perdoar. Por isso que ele faz isso. Qual é o desafio para nós? Reconhecermos a bondade de Deus, buscarmos nele o perdão, que só ele pode dar, e reconhecermos que nesta bondade dele, ele instrui aqueles que temem a ele. E que ao recebermos dele a instrução, nós possamos segui-la, não vacilando. Se ele mandou fazer, faça. Como é que você vai saber qual é a instrução de Deus? Você precisa ler a Bíblia, lê-la inteira, lê-la toda. Leia a Bíblia e você vai encontrar a instrução de Deus. Você também vai encontrar a instrução de Deus na multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, homens e mulheres de Deus que, firmados também na palavra de Deus, leitores da palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus, poderão te orientar naquilo que você deve fazer. Mas você tem que ter a sua vida de leitura da Bíblia e pode encontrar nesses homens e mulheres de Deus também a orientação. E o Senhor vai dizer para você o que você deve fazer. Tendo feito isso, Davi, mostrando a sua confiança em Deus, mostrando o seu desejo de aprender de Deus em meio ao sofrimento, à tribulação, mostrando o seu entendimento de que Deus é bom, de que Deus ele é misericordioso e perdoa, ele chega no final do salmo então e fala, Senhor, eu
ponto principal mesmo do meu lamento ao Senhor, do meu cântico, da minha súplica é pedir livramento ao Senhor. Olha para mim e tem misericórdia de mim. Ele fala, atenta para a minha aflição. E logicamente tudo isso é muito poético, porque a gente descobre lá lendo Provérbios, versículo capítulo 15, se eu não estou enganado, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, sobre os maus e os bons. Então, ele sabe, capítulo 15 de Provérbios, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Davi sabe, atenta para mim, ele sabe que o Senhor está olhando. É uma forma poética de dizer, e reiterando, Senhor, eu sei que olhas para mim, que cuidas de mim, mas olha para mim, olha também para os meus inimigos. De novo, Senhor, se o Senhor olha os bons e os maus, os inimigos também não fogem ao olhar do Senhor. O Senhor está olhando para todo mundo. E aí Davi pede ao Senhor, nesses versículos, protege minha vida e livra-me. Cuida de mim. E ele já falou, Senhor, que eu não seja frustrado. E ele repete a ideia, Senhor, que eu não fique frustrado. E certamente Davi não ficou frustrado. Certamente nós não ficaremos frustrados. A integridade e a retidão me protejam. A ideia é o Senhor que é íntegro, o Senhor que é reto, o Senhor há de me proteger. Com certeza eu terei toda a proteção do Senhor. Irmãos e irmãs, ao passarmos por situações difíceis em que pessoas nos perseguem ou qualquer outro tipo de problema, que nós possamos fazer como Davi fez, falar com o Senhor, pedir a Ele o que a gente sabe que Ele já faz, pedir a Ele para que olhe para nós e tenha misericórdia de nós. A gente sabe disso, mas podemos falar isso para Ele, podemos reiterar o desejo do nosso coração, pedir para Ele atentar para a nossa dor e a nossa aflição. E Ele diz aí muito claramente que Ele está passando por um momento em que Ele se sente desamparado, que Ele se sente aflito, que Ele tem uma tribulação no coração. E a gente já tem falado várias vezes do coração como sendo a mente. Você pode chegar para Deus e falar assim, Deus, a minha mente está um turbilhão, de tal maneira que eu não estou conseguindo pensar direito, eu não estou conseguindo raciocinar, até às vezes para falar fica difícil, eu não consigo expressar, eu não estou conseguindo dormir, o meu coração está atribulado, eu estou angustiado. E você pode falar isso para Deus. E aí é que Ele fala, Senhor, atenta para a minha dor. Somente Deus vai realmente entender a sua dor. E somente Deus também sabe o exagero que você acrescenta a essa sua dor. Só Deus conhece a maneira como você aproveita da sua dor, tentando manipular pessoas. Estas são as armas que você tem escolhido. Olha para Davi, veja as armas que ele escolheu. Ele escolheu confiar no Senhor. E ele entrega para o Senhor a dor dele. Somente o Senhor conhece a sua dor, mas Deus conhece também a sua falsidade, a sua maneira de aproveitar-se dessa tua dor, manipulando pessoas, se fazendo de coitadinho, e fazer-se de coitadinho é pecado, né? A autocomiseração, coitado de mim, eu sou um coitadinho, alguém precisava olhar para mim, isto é pecado. Você não precisa se fazer de coitadinho, sendo que você tem um Deus que olha por você o tempo todo, cuida de você o tempo todo. Você não está sozinho. Você pode ter a impressão que está sozinho aqui neste mundo, mas jamais você está sozinho. Elias, quando combateu lá com os profetas de Baal, ele foi lá para a caverna e começa a choramingar com o Senhor. Só eu fiquei. E aí o Senhor já dá aquela resposta, foi nada, você não ficou sozinho não, tem mais de 600 lá que não se dobraram, estão tudo firme lá, vamos lá, come isso aí, e daqui a pouco eu tenho uma missão para você. Então essa ideia de coitadinho, eu sou alguém desprezado, ninguém olha para mim, isso é mentira, mentira de Satanás, para que você
não cumpra a vontade de Deus na tua vida. Mas você pode dizer, Senhor, olha para a minha dor, porque eu sei que é só o Senhor que conhece a minha dor. Mas veja que no mesmo versículo ele fala, perdoa os meus pecados. Então você também pode dizer, Senhor, perdoa porque eu estou me aproveitando dessa situação que eu tomei mal, aproveitando para dar ofender a pessoa que está perto de mim, estou sendo grosseiro, aí eu estou mal mesmo, então eu vou aproveitar. Então fala para Deus, me perdoa porque eu estou usando mal este momento, ao invés de aprender do Senhor, eu estou prejudicando outras pessoas, eu estou transferindo para outras pessoas a minha dor, a minha frustração, eu estou jogando para o outro. Então peça perdão ao Senhor, e aí continua atenta, olha para os inimigos, porque eles são muitos e me rodeiam, e eles me rodeiam e me odeiam, na verdade, eles são muitos, né, ao meu redor, mas eles me odeiam com ódio cruel. Senhor, protege a minha vida e que eu não fique frustrado. E aí, por fim, olha, que o Senhor, que é reto, que é justo, possa me proteger e eu, de fato, espero no Senhor. Você é alguém que realmente espera no Senhor? E esperar no Senhor é tão difícil. Eu me lembro de um filme chamado Coração Valente, que conta um pouquinho a história de William Wallace, no tempo da libertação da Escócia, né, se eu não estou enganado, e eles estão no campo de batalha, e ele armou lá um esquema para combater com um inimigo que era até mais poderoso que o deles, e uma frase que na hora ali que o inimigo está chegando com toda a cavalaria, que ele vai gritando para os seus soldados, todos enfileirados, esperando o momento certo de agirem, ele grita, esperem, espere. E os soldados ali angustiados e vendo aquele exército crescendo diante deles, e o William Wallace dizendo, espere, 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 até o momento certo em que eles levantaram lá a armadilha que eles tinham feito e conseguiram parar a primeira fileira ou as primeiras fileiras do exército inimigo. Esperar é muito difícil. O salmista falou, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me livrou, e me ouviu quando clamei. E aí ele continua lá, que colocou nos lábios um novo cântico. É muito difícil esperar. E o salmista termina falando exatamente isso. Eu espero em Ti. Que eu e você possamos esperar no Senhor, em meio à aflição. E o Salmo então termina com aquela última frase que possivelmente foi acrescentada anos depois pelo povo, porque isso aqui se tornou hinos, né, cânticos que o povo entoava em várias celebrações, e como eles cantavam o que Davi falou, e eles também pediram, ó Senhor, ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Assim como Davi orou, pedindo para o Senhor livrá-lo dos inimigos, cuidar da dor dele, ele estava se sentindo aflito, estava se sentindo desamparado, mas olha, assim como o Senhor atendeu a ele, por favor, redime Israel também de todas as suas angústias. Você pode personalizar, vamos assim dizer, o verso de número 22, colocando aí o teu nome. Ó Deus, redime a mim. E aí você coloca o seu nome, de todas as minhas angústias. Mas faça isso, tendo assumido o estilo de Davi de orar, confiando plenamente no Senhor, desejando aprender em meio ao sofrimento, reconhecendo a bondade e o perdão do Senhor, e aí então apresentando o seu pedido de livramento ao Senhor. A gente ora para que você, nesta manhã, possa reconhecer esse grande desafio e lembrar que o homem que teme ao Senhor, o Senhor vai instruí-lo no caminho que deve seguir. E quando a gente pensa no caminho a seguir, não é só pensar no caminho que vai me tirar do problema que eu estou vivendo hoje. Não é só resolver o problema terreno, mas a gente quer aplicar essa ideia desse caminho para o caminho certo para resolver o problema da eternidade. Porque deixando este mundo aqui, no qual ficamos aí, talvez por 70 ou 80 anos, né? Alguns, pela sua robustez, ficam um tempo maior aqui, mas seja como for, indo com 80, com 50, com 70, com 100 e pouco, você vai. E o depois?
Qual é o caminho? Na verdade, para o depois existem dois caminhos. Existe o céu e existe o inferno. E para estar no céu eternamente com Deus, é preciso seguir o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para chegar a Deus a não ser Jesus. Por isso a gente sempre convida a você para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus e tenha-o como Salvador da tua vida. Para que você, enquanto neste mundo, possa ser orientado por Ele para lidar com as questões difíceis da vida, mas que também após a morte você siga por Ele, que é o caminho, para estar eternamente com o Senhor no céu. Se você não tomou essa decisão, que você possa tomá-la hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde. Decida-se agora, dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que a salvação só é encontrada em Ti. E reconheço que eu sou pecador e preciso de Ti. Por isso entrego a minha vida a Ti e recebo a Ti como Senhor da minha vida, para que eu realmente tenha a salvação que é só dada e encontrada no Senhor. Faça isso, decida-se agora e siga a Jesus. Vamos terminar orando? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, pela maneira como o Senhor nos ensina, e oro para que os cristãos, aqueles que já têm a Ti como Salvador, possam fazer como Davi fez, confiarem em Ti em meio às dificuldades, aprenderem de Ti, reconhecerem Tua bondade, o Teu perdão e clamarem ao Senhor pelo livramento que precisa. Aqueles que ainda não o reconheceram como Salvador, que possam fazê-lo hoje, entregando suas vidas a Ti, reconhecendo que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E desta maneira, então, enquanto ainda estiverem neste mundo, poderem experimentar a salvação e a alegria, a esperança, a paz que só o Senhor Jesus concede. E desta maneira também viverem neste mundo atribulado de dificuldades, confiando em Ti, aprendendo de Ti, reconhecendo Tua bondade e o Teu perdão e podendo ter livre acesso ao Senhor para clamar por ajuda em todo o tempo. Muito obrigado pela Tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.